9 horas, 1 minuto. Atrasamos? Um minutinho só. A gente só atrasou 1 minuto, mas estamos no ar, chegamos. Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro. Começou, como diria Tim Maia, a primavera. É isso aí, a primavera brasileira chegou e junto com ela também chegamos para dar aquela esquentada na sua noite de terça-feira. Essa terça-feira fria aqui na capital paulista, estamos aí em torno de 14 graus, pelo menos aqui na região do ABC. 14, 13, aquela sensação térmica de 10. Se você também está congelando aí do outro lado, na sua cama, na sua poltrona, no seu sofá, na sua cadeira, fica com a gente pela próxima 1 hora, que vai ter muita informação, muita prestação de serviço, porque hoje é um dia especial, hoje é um dia importante, hoje é um dia onde nós vamos tratar sobre saúde mental. E como sempre, eu não faço isso sozinho, eu faço isso com os meus amigos, e por isso eu quero dar boa noite para Abel Juliano e Vicky Araújo. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Cassiano. Ah, que lindo, a gente fala juntos, ensaiar se não conseguir. Boa noite, todo mundo, boa noite, Cassiano, boa noite, Abel, boa noite, espectadores. Boa noite, pessoal, vamos para mais um programa que hoje promete, hein? É isso aí, muita expectativa, muitos comentários, muitas postagens ao longo da semana, todo mundo na expectativa da chegada do dia de hoje, da gente poder falar desse tema tão importante, ainda dentro do mês de setembro, por conta do Setembro Amarelo, dos cuidados da saúde mental. Então esse programa ele tem a função de animar, de entreter, de trazer curiosidades e também de prestar serviço, fazendo com que você possa ter informação de qualidade, informação séria, informação com profissionais e principalmente possa tirar as suas dúvidas, tirar aquelas caraminholas da cabeça e, como diria Fábio Júnior, o que há? O que está se passando com essa cabeça, né? Pois é, nós vamos tratar de tudo isso no programa de hoje. Nossa entrevistada já está a postos. E antes de qualquer outra coisa, para você que está chegando agora, está se conectando, está nos conhecendo hoje, facebook.com/programa Papo Show, eu quero pedir para você uma coisa. Clica no curtir da página, já deixa a sua curtida, faz também a curtida nesta live, neste vídeo que você está assistindo agora, e compartilha para sua página. Vai lá embaixo, tem a setinha, compartilhar. Clique em compartilhar, colocar para o seu perfil e ele vai jogar esse vídeo diretamente dentro da sua página para que você possa espalhar a informação. Esse vídeo vai ser transmitido dentro da sua página e da sua página e da sua página e da sua página também. E assim a gente vai poder fazer uma bela corrente e a internet fazendo esse link maravilhoso, né? Já utilizando aí, por que não, esse gancho, e fazer com que todos possam receber este sinal. Meus amigos, o que vocês querem trazer de considerações aí antes da gente chamar a nossa entrevistada? Manda, Bel! Bom, vamos lá. Bom, sobre a nossa entrevistada de hoje, o tema é bastante importante. O que eu quero pedir para todo mundo que estiver assistindo o programa hoje, para todo mundo que assistir o nosso programa que vai ficar gravado depois na live, preste atenção aos detalhes. Nós estamos no mês de setembro, que é o tão falado Setembro Amarelo, mas é muito importante prestar atenção aos detalhes. Muitos detalhes a gente deixa passar desapercebido e às vezes do lado pode ter uma pessoa que está precisando de uma mão estendida e a gente não percebe. Sim, como a gente veio divulgando a semana inteira lá nas nossas, no nosso Insta, né, que a gente fez enquete, tarará. Quem diz para você que está precisando de ajuda chegou pelo menos no nível de falar preciso de ajuda. Tem gente que não consegue chegar nesse nível ainda. Então, não ache que é frescura, não ache que é anda que passa. Lembra quando a gente era pequeno? Vai falar, vai, levanta, anda que passa, anda que passa. Depressão não anda que passa. Qualquer problema de saúde mental, qualquer desvio da saúde mental completa, não é frescura. E para isso que a gente vai resolver fazer isso hoje. Para isso existe Setembro Amarelo. É para mostrar para as pessoas que é um papo sério. Olha para o lado do Abel e fala, perfeito, presta atenção nos detalhes, porque às vezes a pessoa não chega nem nesse nível de eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? E a gente está aqui para isso hoje, humildemente. É isso aí, a gente quer prestar serviço e abrir esse tema tão importante para que a gente possa debater. E sem mais delongas, eu vou chamar a nossa convidada, a psicóloga Elaine Matos, para conversar com a gente e trazer todos os detalhes sobre saúde mental nessa noite de hoje. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda ao programa Papo Show. Boa noite, muito obrigada pelo convite, boa noite a todos. E vamos lá, né?
Vamos lá. Inclusive, eu quero agradecer a Elaine pela prontidão do convite. A gente fechou essa pauta. A ideia da pauta ela já é bem antiga, mas a gente, por questões de agenda e de organização, a gente conseguiu fechar essa pauta no domingo de manhã. Né? Foi no sábado de manhã que a gente conseguiu fechar essa pauta. A Elaine prontamente aceitou o nosso convite e, por isso, a gente está muito feliz em te receber e poder tratar desse tema tão importante. Eu quero começar já fazendo a pergunta, porque apesar da ordem alfabética o Abel vir primeiro que Alexandre, eu vou fazer a pergunta primeiro, porque eu já estou falando, tá? Afinal de contas, Elaine, como se define saúde mental? Bom, saúde mental, por definição, é a qualidade de vida cognitiva e do seu equilíbrio emocional. Então, é você estar bem com você mesmo, você se relacionar bem com o seu meio, você buscar para você situações que não te agridam. Então, é você não dizer sim quando você quer dizer não, porque senão ele vai ficar lá dentro. Ou quando você diz assim, não, isso daí não me chateou, não, tá tudo bem, eu relevo. Chateou, sim. E é preciso que você entre em contato com isso, para que depois, mais tarde, você não venha a ter vários problemas, porque eu costumo falar para meus pacientes assim, olha, você tem que lembrar que a sua saúde funciona assim, o não que você diz, o sim que você diz, querendo dizer não, é como se você tivesse um copo e aí vai gotejando ali tudo. De repente, aquele copo transborda, porque é como se o seu aparelho psíquico dissesse para você assim, deixa eu dar um tombo nesse cara aqui, para ele olhar um pouco para ele mesmo. E é isso que eu vejo sempre, assim, no meu consultório. Então, saúde mental é isso. É esse equilíbrio emocional e cognitivo, a qualidade disso, né? A qualidade da sua vida cognitiva e das suas emoções, do seu equilíbrio emocional. Perfeito. Legal. Eu queria aproveitar e emendar essa pergunta com a resposta da Elaine com uma enquete que nós fizemos na nossa página do Instagram, que o resultado, de fato, ainda me surpreendeu. Nós perguntamos se as pessoas que curtiram aquela página, se elas consideravam que depressão era frescura. E, para minha surpresa, eu postei agora na nossa página, o resultado trouxe 11% das pessoas que responderam à enquete que consideram ainda que depressão é frescura. É frescura, Elaine? Não, não é frescura. É uma doença incapacitante. Para você ter uma ideia, os afastamentos no INSS, em relação à saúde mental, depressão é o primeiro. E assim, mais de 50% dos afastamentos pelo INSS, da indústria, da empresa de um modo geral, acontece por transtornos mentais, que aí tem outros também, mas assim, o primeiríssimo lugar é a depressão. A depressão não é frescura, não é preguiça, não é corpo mole, não é tentativa de receber reforços positivos, não é nada disso. O paciente sofre muito, a família do paciente sofre, ela é incapacitante mesmo. E assim, né, não é só o adulto, por exemplo, que sofre de depressão. A criança sofre de depressão em alguns momentos da vida dela, o adolescente, nessa época mesmo de pandemia, que eu tenho visto muito os adolescentes e as crianças. Por quê? Porque, primeiro que a criança, ela, na nossa rotina diária, eles têm muitas atribuições. O adolescente também, o adulto também. Mas a criança e o adolescente, para eles é muito difícil ficar ali confinado, não poder sair, não poder ver os amigos. A criança, ela é diferente do adulto. A depressão dela, ela não quer ficar num quarto isolado, sem falar com ninguém. Ela fica irritada, ela faz birras, ela chora sem motivos, ela agride o outro, ela agride a si própria, porque ela não sabe entender
o que é aquela dor que ela está sentindo, aquela angústia, aquela situação de fadiga. Para o adolescente já é diferente. O adolescente, ele quer estar com quem? Com o grupo, com os amigos, com a galera, quer fazer o rolê. Só que não dá, né? Aí começam os problemas. Aí começam os problemas deles. Bom, eu vou respondendo melhor, porque senão eu fico falando. Não, tá tudo ótimo, tá beleza. Eu vou aproveitar, então, eu vou dizer, você diria que historicamente, a depressão como evento histórico, antigamente as pessoas ficavam tão deprimidas quanto hoje, é uma coisa que é documentação, ou tem a ver com a sociedade de hoje, com todas as atribuições que a gente tem para fazer? É assim, a depressão, ela é um transtorno multifatorial. Então, ela tem a ver com uma parte que tem a ver com a questão genética, mas a outra é totalmente ambiental, né? Antigamente, desde os primórdios, sempre houve depressão. Acontece que os moldes que eram colocados na sociedade mais reprimiam falar sobre isso. Então, assim, não é que não tinha antes. Eu já ouvi muitas pessoas já me questionaram assim, ué, mas antes todo mundo tinha isso e ninguém ficava depressivo? Não, ficava assim, só que não era falado. Isso não vinha, né? Ninguém comentava. As pessoas escondiam os pacientes, né? Inventavam várias coisas para não dizer, olha, tá doente, porque antigamente também tinha essa questão aí não tá doente, tá com frescura, não quer trabalhar, sabe? Era bem assim nesse nível. Hoje, tem uma questão bem importante da competitividade, né? Principalmente no ambiente de trabalho. Aí o que acontece? As pessoas, cada uma tem o seu ritmo, só que de repente uma não consegue atingir a expectativa do outro, e aquilo se torna para ela como uma culpa. A culpa é minha, eu é que não estou conseguindo ser aquilo. As redes sociais têm muito disso, tem aquela coisa assim, né, todo mundo na rede social é feliz, né? Todo mundo é feliz, todo mundo está rindo, está todo mundo bem. E aí, de repente, uma pessoa que ela já não está bem, ela olha aquilo, então ela acha assim, o problema sou eu, né? E por conta disso, até que a gente vê muitos casos de depressão chegar num ponto do paciente pensar em suicídio, adolescentes pensar em autoagressão por conta dessas imagens produzidas com Photoshop, e aí a pessoa olha lá e fala, nossa, olha, sabe, eu tô acima do peso, aquele ali não. Tudo isso gera angústia, e a angústia gera depressão. E muitas vezes não se fala, né? A pessoa está sentindo alguma coisa e ela não tem com quem falar. Ou se falar com alguém, vai achar que a pessoa vai rir dela, vai falar, não, imagina, que isso, bobagem. Isso não é bobagem. Então, depressão já existia? Já existia sim. Só que hoje, graças a Deus, falamos muito mais sobre os transtornos mentais, sobre a importância da saúde mental, porque antes cultuavam, por exemplo, eu na década de 80, né, que era a minha época mais assim de adolescente, então o pessoal falava muito da questão física, né, do fazer exercícios e tal. Só de lá para cá só veio cultuando o corpo. E hoje eu vejo as pessoas um pouco mais preocupadas com a questão psíquica mesmo. Porque que adianta você ter um corpo lindo, né? E a cabeça não tá boa, não vai adiantar nada. E sabe uma coisa que eu vejo que é muito frequente? Eu sou uma pessoa que eu faço tratamento, eu faço terapia, eu ainda não tive alta, eu sofri de depressão, e é o tipo de coisa que eu sou um cara muito brincalhão, eu tô sempre fazendo piada, fazendo brincadeira com tudo. E uma coisa que as pessoas confundem muito é achar que pelo fato da pessoa tá brincando, tá fazendo uma piada, por dentro ela também está bem. E muitas vezes, a Elaine pode até me corrigir se eu estiver errado, Elaine, a pessoa que sofre de depressão,
ou que ela está com algum problema de saúde mental, nem sempre ela vai estar triste, chorando o tempo inteiro. Às vezes ela vai estar aparentando estar bem, mas na verdade não, né? Exatamente, é isso mesmo. Porque, assim, a depressão, ela não... A pessoa, o depressivo, ele tenta esconder dos outros, porque ele tem vergonha, porque ele acha assim, olha, o problema é meu. Então, assim, às vezes você conversa com a pessoa e ela está rindo, brincando, e ela é um depressivo, está sofrendo muito. É aquela coisa, né? Riso no rosto, choro na alma. É isso que acontece com as pessoas que sofrem desse mal. É o mal do século XXI, né? Tem muitas ações que são feitas para trabalhar isso, principalmente na escola, com adolescentes nas unidades básicas de saúde, em grupos, para tratar isso, porque, por exemplo, muitos adolescentes buscam refúgio nas drogas, porque eles têm uma angústia, uma coisa lá que está doendo, que nem um paciente falou para mim assim, olha, eu não sei o que é, doutora, mas assim, eu sinto que tem uma coisa, eu acho que tem alguém apertando a minha garganta, né? É uma angústia isso daí. Aí falou para mim assim, mas aí no dia que eu fumei maconha, eu fiquei mais leve, me liberei disso. Ou seja, se ele entender que a droga é ilícitas, que aquilo, ela está usando aquilo como uma medicação, ele vai ter um outro problema mais tarde, né? E aí, assim, por isso a importância da gente conversar sobre saúde mental, principalmente com os jovens, com os nossos filhos, para que eles entendam, olha, se você estiver sentindo isso não é frescura, fala o que você está sentindo, não deixa isso guardado dentro de você, porque vai te fazer mal. Que são aqueles dizer sim, né, quando não quer dizer. Você acha que tem a ver com pais que não procuraram ajuda, não conseguem ajudar os filhos, né? A gente já tem a geração anterior que ainda não sabe muito bem o que é. Isso, é assim, é verdade isso que você está falando. Num sentido assim, bom, os pais não conhecem, mas todo pai conhece seu filho. Então, o que eu falo para os pais de adolescentes, de crianças que estão passando por esse período depressivo, não se culpem, não se culpem. Vocês têm que conhecer o filho de vocês. Conhecendo o seu filho, você sabe como é que ele está. Tipo assim, ó, ele não está muito bem, ele não é assim. Ele está fazendo isso, por que será que ele está fazendo isso? Por que será que as respostas dele comportamentais estão desse jeito? Então, chamar essa criança, perguntar, ver se aconteceu alguma coisa, investigar isso. Mas eu não coloco como sendo culpa dos pais, porque, assim, é uma coisa do não saber, eles não sabiam, não tinham esse conhecimento. Mas o que eu acho que é assim, é responsabilidade dos pais, conhecer o filho, porque eu também já tive no consultório o paciente mesmo que descobriu, né, eu trabalhei no CAPS muitos anos, que é o serviço de psiquiatria do SUS, né, é o Centro de Apoio Psicossocial, de Atenção Psicossocial, e eu trabalhava no infantil. E já aconteceu o caso de adolescente ir lá sozinho, buscar ajuda, e a gente pediu para chamar os pais, e os pais falaram assim, nossa, eu nunca percebi isso. Mas assim, como assim você nunca percebeu? Nunca percebeu que o filho, a filha, estava se cortando, estava com os braços todo cortados. Ou seja, então é responsabilidade dos pais conhecerem os filhos, ficarem atentos no que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, o que interessa para cada um deles, como eles se veem, como é que ele se vê, né, enquanto pessoa, se ele se insere aqueles grupos que ele está, como é que ele vê esses grupos. Isso é responsabilidade dos pais. Não é da escola, não é do profissional de saúde, essa responsabilidade é dos pais. Porque também já vi isso, alguns pais quererem passar responsabilidade para a escola,
para o próprio pessoal de saúde que está cuidando, ou então falar, nossa, mas o pediatra não percebeu. Não, o pediatra não percebeu, porque o pediatra faz consultas em situações distintas, ele não vive com essa criança. Então, não existe uma culpa, existe responsabilidade, porque a pessoa não tem culpa dela não saber, mas ela tem responsabilidade de conhecer o seu filho, e entender que tem alguma coisa ali que está errado. Bem, eu queria só fazer uma pausa aqui e agradecer as conexões e as mensagens que estão chegando, né? Dar um boa noite para o pessoal que está chegando agora aqui, vamos lá. Para o Igor Reis, para a Fabiana Gonçalves, para o Sandro Zucchi, para Edilane Santos, Nayara Santi, a Lili Santos, também para a Soraya Matos, a Sheila Lobo, a Zane Anjos, a Ana Maria Santos, o Marcel, a Larissa Gomes, que foi nossa entrevistada aqui há 2 semanas atrás. Um beijão, Larissa. Obrigado pela audiência. Espero que esteja tudo bem com os bichinhos. O Marcos Rodrigues, a Nancy e a Elis Lessa. Obrigado a todos aí pelas mensagens, pela conexão. Você que está nos assistindo, está nos conhecendo hoje. Muito obrigado pela audiência. O tema hoje importantíssimo, que é sobre saúde mental, recebendo a psicóloga Elaine Matos. Você pode compartilhar essa transmissão, indo lá no seu perfil, pegando a live, indo no compartilhar da live e jogando ela no seu perfil, para que os seus seguidores, os seus amigos do seu Facebook também possam ter acesso a essa live, também possam assistir e receber informação, tá bom? Então, faz isso, por favor. Curte, dá um like e compartilha na sua página para a gente espalhar essa mensagem. A gente conta com você. Elaine, eu queria fazer uma intervenção, uma pergunta no seguinte sentido. Baseado no histórico e daquilo que se conhece sobre depressão, você comentou sobre os gatilhos atuais, que são as redes sociais, o excesso de cobrança, a competitividade, que são os gatilhos de hoje. Quais eram os gatilhos anteriores aí, a gente comparando com décadas passadas? Como é que foi a evolução desses gatilhos para a gente chegar nesse volume e nessa quantidade de pacientes com depressão que a gente tem hoje no mundo todo, já que a depressão é considerada o grande mal do século? Bom, os gatilhos, antes não tinha redes sociais, né? Mas eram aquelas cobranças, você precisa, por exemplo, você precisa ser assim, você precisa conseguir isto, você precisa ter aquilo. Essa coisa do ter faz com que a pessoa fique ansiosa, né? Gera uma tensão interna, essa tensão gera uma ansiedade, porque aí dá um estresse interior, e não conseguir atingir as expectativas que colocaram em você é que era o gatilho para a depressão. Ainda muito lá atrás, quando as mulheres não tinham muitos direitos, né? Isso também gerava muita depressão, só que era tudo velado, né? Por isso que antigamente ainda existia aquele conceito assim, mulher é muito frágil. Não é que é porque ficavam doentes, né? Isso aí desde a época do Freud, tem até um relato de um caso do Freud nas obras completas dele, que ele relata isso, que era um caso de depressão severa. E então isso daí é uma coisa de cobrança mesmo. Tem a cobrança externa, mas também tem a cobrança da própria pessoa. Tem pessoas que se cobram demais, que elas não se permitem errar. Esse tipo de cobrança interna, que vem dela própria, que ela acha que ela precisa ser boa naquilo, ou que tem que ser melhor naquilo outro, ou que precisa ser boa para dar exemplos para os outros, isso tudo gera uma angústia muito grande, porque gera uma pressão interior, né? Então, se eu fico assim, olha, eu preciso ser muito boa, porque eu preciso dar exemplos para X, Y e Z, eu estou me cobrando tanto, e talvez eu não consiga atingir essa minha expectativa, e isso vai me gerar uma angústia grande. E aí eu vou perceber que, olha, eu não sou a Mulher Maravilha. Eu costumo falar isso para meus pacientes também, viu? Eu falo para eles assim, ó, vocês não são a Mulher Maravilha, nem o Super-Homem, isso não existe, isso só existe nos quadrinhos, você é humano, e como todo humano, você vai rir, vai chorar,
vai sentir saudades, vai sentir tristezas, vai passar por todos esses episódios de emoções, e que é bom que passe, mas que não se cobre tanto. Se você errou aqui, não tem problema, você vai acertar lá. Se não acertou ali, não tem problema. Se não conseguiu ir para a direita, vai, vira, volta de novo, começa. Porque essas cobranças internas, elas dificultam muito o tratamento da própria pessoa. O entender assim, olha, eu estou precisando de ajuda. E é isso até que leva muitos à situação de suicídio, né? Porque aí começa assim, olha, eu estou dando muito trabalho eu não quero mais dar esse tipo de trabalho, eu não quero mais encher o saco das pessoas, eu estou desempregado há muito tempo, e eu não estou conseguindo nem me manter, nem manter a minha família. Então, esses pensamentos, eles vão evoluindo, e a pessoa, ela vai diminuindo, ela vai murchando. Os recursos internos, as forças dela interna, elas vão diminuindo, e ela vai achando assim que as pessoas ficariam melhores sem ela, o mundo ficaria mais feliz, a rede dela ali, o ambiente ficaria melhor sem ela. E aí começa a pensar mesmo em suicídio. Elaine, eu quero aproveitar o gancho disso que você falou agora. Tudo isso que você disse, literalmente, eu ouvi essa semana, enfim, por uma questão de identidade, não vou revelar a identidade da pessoa por uma questão de respeito, mas eu ouvi essa semana isso de uma pessoa, e eu cheguei até a comentar, a Fabiana está assistindo a gente, eu cheguei até a comentar com ela que a gente estava falando essa semana sobre o Setembro Amarelo, e no dia eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo, eu não aguento mais, eu vou me matar. Foi essa semana. Tá vendo? É uma coisa tão absurda, porque a gente, por mais que a gente ache que sabe como ter um jogo de cintura para responder isso, quando isso acontece, você fica sem ação, você não sabe o que dizer para essa pessoa. E aí? Bom, legal isso que você perguntou, porque assim, as pessoas falam muito, né, sobre a questão do suicídio e falam assim, olha, mas como é que eu faço? O que eu faço se a pessoa falar isso para mim? Bom, primeira coisa que você faz é dizer para ela, olha, eu estou aqui, se você quiser falar, porque às vezes a pessoa não quer falar. Aí fala assim, se você não quiser falar sobre isso, eu posso ajudá-la a levar você, buscar uma ajuda profissional. E dizer para ela, sabe, assim, olha, tem muitas outras saídas, não existe um problema que não encontre solução. Você, no caso dessa pessoa que falou para você, você pode dizer para ela, você é muito importante para mim. E se você me disse isso, é porque mesmo inconscientemente, você está buscando ajuda, você está me pedindo que te ajude. Então, acolher, dar essa acolhida, ou somente parar, escutar, porque assim, a pergunta que a gente não pode fazer, né, por exemplo, é falar assim, mas por que você quer se matar? Por que se você tem uma vida assim, assado, né? Ou então, olha, não pensa nisso não, que isso passa. Isso a gente nunca deve falar para uma pessoa, porque nós não sabemos a dor do outro. E para uma pessoa chegar a pensar em atentar contra a própria vida, é porque ela já não vê mais saída. Ela já está num buraco que ela não consegue mais nada, ela não vê mais nada. Então, quando ela consegue falar, olha, estou pensando em me matar, eu estou com uma dor tão grande que eu já pensei em sumir. As palavras são essas, sumir daqui, não dar mais trabalho para ninguém, não se preocupe que eu não vou mais te dar trabalho. Essas frases, elas são bem características de quem já está desistindo, mas ainda não desistiu. Porque se ela falou, é porque ela não desistiu ainda. Então, acolher, né, dizer o quanto essa pessoa é importante para você e que existem lugares, pessoas que são os profissionais da saúde mental
que podem ajudar, isso daí vai ajudar muito, é muito importante. A gente esquece de dizer para as pessoas o quanto elas são importantes, de dizer o que elas fazem de valor na vida da gente, que sempre é muita coisa, né? As pessoas têm mais o hábito de implicar, de reclamar, de cobrar, né? E já tem uma cobrança da sociedade que a gente seja hiperprodutivo, que a gente seja próspero, que a gente seja milionário, que a gente seja lindo, que a gente seja rico, que não é uma coisa... falta elogiar, né? Falta dizer, você é importante para mim. Isso. Sem você, a minha vida não teria isso, porque você traz isso para minha vida, né? É isso que falta dizer. A pessoa só diz, sabe quando? Infelizmente, quando ela vai no velório, ou quando ela vai no hospital e vê a pessoa ali entubada, em coma. Aí ela fala, né, quanto essa pessoa é importante para mim. E o importante é a gente dizer hoje, a pessoa está viva hoje. Então, sabe, falar para ela assim, você é muito importante para mim. Mesmo em situações assim de conflito, né? Vamos supor, eu tive um conflito com um irmão meu. Eu posso ter, porque eu sou humana, todos somos. Mas depois você pode reparar isso e dizer para essa pessoa o quanto essa pessoa é importante para você, o quanto ela te faz falta, o quanto ela te fará falta um dia, entendeu? Isso é essa acolhida, e que por conta até desse momento mais alucinado que nós estamos vivendo, socialmente falando, a gente esquece disso. A gente esquece disso. É até complicado interromper, né? O assunto ele vai tomando rumos e a gente vai começando a pegar uma estrutura, mas eu tenho que interromper por conta das perguntas que a nossa audiência está fazendo e que eu preciso repassar aqui para que eles também tenham as suas dúvidas respondidas. Essa pergunta é do Marcel, que ele pergunta qual o conselho que se deve dar para uma pessoa que sofre com depressão e tem bipolaridade também. Então, assim, se for diagnosticado, né, porque tem gente que fala assim, olha, eu sou bipolar, ou então, ele é bipolar, ela é bipolar, e não é. Ele tem uma instabilidade de humor. O transtorno bipolar, ele precisa ser diagnosticado. Ele é diferente da pessoa que tem oscilações de humor, por exemplo. No mesmo dia a pessoa está super feliz e mais tarde ela está triste, terrivelmente triste, até falando que quer se matar. Esse não é o transtorno bipolar. Para ser transtorno bipolar tem que ter uma frequência do sintoma, da fase, ou da fase de euforia, que isso chega até de semanas até meses, a pessoa só dentro daquela fase, e depois cicla para outra fase depressiva. Então, é assim, o que dizer para essa pessoa? Primeiro dizer para ela, Marcel, que tem tratamento, viu, para transtorno bipolar, tem tratamento para depressão, porque são transtornos do humor, e que o paciente que ele é medicado e ele faz psicoterapia, ele vai conseguir viver normalmente, sem crises e sem situações e episódios de internação, porque depende da crise do paciente, ele precisa ser internado para conter aquela crise, internação psiquiátrica mesmo, de curto período, claro, é só para tirar o paciente daquela situação de surto. Depois ele volta para casa, ele vai viver a vida normalmente. Eu tenho vários pacientes que já até passaram por internações e que hoje eles seguem a vida deles normalmente. Eles estão estáveis, porém estão medicados e fazem psicoterapia. Aí, já vou até falar desse negócio da medicação e psicoterapia, porque tem gente que fala assim, olha, mas eu estou tomando remédio faz tempo, então eu acho que eu não preciso fazer psicoterapia. Então, é assim, a medicação, a função dela é estabilizar as funções psíquicas, para que o paciente consiga pensar melhor, para que ele tenha mais calma nas decisões. E a psicoterapia?
ela serve para trabalhar, para fazer esse paciente, para ele se fortalecer e entender quais foram os gatilhos na vida dele que fizeram as funções psíquicas desestabilizarem. Então, não adianta, eu falo assim, olha, gente, é igual você ter uma febre, você tem lá uma febre, aí você vai lá e toma um antipirético, pronto. A febre passou. Aí passou o efeito do remédio, a febre volta de novo. Por quê? Porque você não está curando o que está causando a febre. Então, a psicoterapia é o que vai tratar o que está causando a instabilidade das funções psíquicas. E a medicação, ela vai trabalhar para que essas funções psíquicas mantenham-se estáveis. Acho que eu respondi. Uma coisa que as pessoas que têm a necessidade de um tratamento para a saúde mental, e as pessoas tiram muito sarro ainda, falando assim, imagina, fazer tratamento com um psicólogo, fazer terapia é para coisa de gente louca. E não é. E isso acaba inibindo muitas vezes a pessoa de buscar ajuda, né? Exatamente. A maioria das pessoas, principalmente os mais jovens. Os mais jovens, eles não querem nem falar nada. Eu até brinco com eles, eu falo para eles assim, olha, mas você sai por aí falando que cor que é a sua cueca? Que cor que é a sua calcinha, sutiã? Aí eles falam, não. Falo, então você não precisa falar o que você faz, mas não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha, porque você está se tratando, enquanto que outros gostariam de estar e não estão. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele falou para mim assim, olha, Elaine, depois que eu comecei a fazer terapia com você, eu descobri tantas coisas, ele tem 21 anos, e ele falou, e engraçado que agora eu influencio os meus amigos todos. Aí ele falou, do meu grupo de amigos, já tem uns 5 que já foram procurar tratamento também. Olha que legal. Então, é legal falar que faz psicoterapia sim, porque as pessoas vão entender que você é um cara, uma menina bem resolvida com você mesmo, que você não fica escondendo os seus problemas, que você encara as situações difíceis da sua vida. E não é coisa para louco, é coisa para gente saudável, que se preocupa com a saúde mental dele próprio e dos outros também. Porque se você está bem, você vai, no seu meio, você vai ficar bem e fazer com que as pessoas se sintam bem com a sua presença. Então, é isso. É ótimo fazer psicoterapia. Façam, viu, gente? Aliás, quem faz esse comentário deve ser o primeiro a investigar, né? Isso é coisa de gente louca. Exatamente. Agora falou tudo. Exatamente. Que medo é esse, né? Antes de fazer a pergunta da Larissa, nós vimos um comentário aqui que haviam pessoas que estavam com dificuldade de entrar na live. Para entrar na live, gente, é necessário que a pessoa esteja na nossa página do programa, tá? Então, para quem tiver com essa informação aí, de alguém que estiver com dificuldade, manda o link para ela, facebook.com/programa Papo Show. Ela vai entrar na nossa página. E aí, na nossa página, ela rolando a página, o primeiro vídeo é o nosso, o primeiro vídeo é a nossa transmissão aqui, tá bom? Então vai ser super tranquilo, porque não tem congestionamento, tá tudo tranquilo, tá tudo funcionando. Então é só orientar direito a pessoa para entrar no site. E a Conceição Cerqueira, a nossa ouvinte de todas, a nossa telespectadora fiel de todas as terças-feiras, ela tá meio perdida hoje, que ela mandou comentário na minha página. Conceição, volta para cá, minha filha. Volta para cá, vem para a página do programa, bota seu comentário aqui pra gente colocar ele no ar, tá bom? E você que está assistindo a gente, curte, compartilha, dispara a live para os teus contatos. Pergunta da Larissa Gomes: você acredita que o termo depressão está banalizado nos dias de hoje, já que passamos por um período em que pessoas classificam a depressão como frescura? Foi aquilo que até já foi comentado no começo da transmissão, mas eu queria o teu desfecho para esse caso, Elaine, por favor. Tá. É assim, olha, infelizmente, algumas pessoas banalizaram mesmo, sabe por quê? Porque eles confundem tristeza, que é normal, com depressão, que não é normal, que é uma tristeza anormal. Então, assim, eu mesma já ouvi várias vezes, eu estava tão depressiva ontem, mas eu estou bem hoje. Aí eu falo, não, você estava triste ontem.
Por isso você está bem hoje. Depressão é diferente da tristeza. A tristeza, gente, ela sempre tem um motivo. Olha, eu estou triste porque eu perdi o meu emprego. Eu estou triste porque houve um falecimento. Eu estou triste porque houve um conflito. Existe um motivo. A depressão, a pessoa está triste e ela não sabe por quê. Não tem um motivo ali. Entendeu? A diferença entre depressão e tristeza é essa. Mas as pessoas banalizaram isso mesmo. Muitas usam o termo depressão para falar de tristeza. Eu vou aproveitar, posso falar, falando sobre expressão, termo, todo mundo coloca tudo na conta da depressão. Que outros tipos de... primeiro, vou antes, é o correto dizer transtornos? É correto, é incorreto dizer distúrbios? Qual é a expressão correta que eu tenho que dizer para isso? Para essas situações fora do normal mental? Transtornos. Transtornos. Então, quais são os outros demais que a gente pode encontrar? Olha, na saúde mental, assim, são vários transtornos. O mais conhecido é a depressão e a ansiedade. A ansiedade também, ela também incapacita as pessoas, né? Além disso, temos os outros transtornos. Então, os transtornos do humor são a depressão, o transtorno bipolar, que ele tem a parte depressão e a fase de euforia, né? E também temos a esquizofrenia, que é um transtorno onde o paciente tem outros sintomas. Temos os transtornos de personalidade, muito falado agora, inclusive, sobre transtorno borderline, né? O pessoal fala bastante, mas dentro dos transtornos de personalidade, tem outros transtornos. Temos também os transtornos da ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo-compulsivo, que também é muito falado, o TOC, né? Dentro desses outros transtornos, tem também um que é bem comentado, né, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, tem todos esses transtornos que tem transtornos de imagem, que a pessoa tem um déficit ali da imagem dela, né? Tem distorcido. Tem os transtornos alimentares, que aí estamos falando de anorexia, bulimia, tem transtornos também ainda do próprio corpo, a vigorexia. Então, são vários os transtornos mentais. E aí, os mais falados são esses que nós falamos. Oi, desculpa. Você diria que são mais comuns, vamos dizer, os que são mais encontrados, que se vê em maior número no Brasil? São os transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade, aí dentro aqueles que eu falei, né, de ansiedade generalizada, transtornos obsessivos compulsivos, aí também os do humor, né, os transtornos bipolares, tem bastante também, e os transtornos de personalidade, tem bastante de todos eles, viu? Mas assim, o que mais que nem eu estava falando no começo, o que hoje tem mais dados de afastamentos, por exemplo, são os depressivos, os transtornos do humor. Uhum. Elaine, uma coisa que hoje em dia é muito comum a gente ouvir as pessoas falando é o tema da automedicação. Sempre tem aquele colega, aquele amigo que você fala assim, putz, eu não tô bem. Ele fala assim, meu médico me passou um remedinho que eu tô ficando ótimo. Para uma pessoa que realmente tem a necessidade de uma medicação para um acompanhamento médico, esse tipo de coisa, às vezes a pessoa acha que está ajudando e não está, né? Não está. Não, nós não devemos passar para ninguém o que foi feito para nós. Porque, assim, quando o médico ele passa uma medicação, o psiquiatra, nesse caso, dos transtornos mentais, ele investiga tudo, inclusive peso, altura, para saber a dosagem, para saber se tem outras coisas associadas. Tem paciente que, dentro da depressão, ele dorme demais, e tem outro que não dorme.
Então, assim, aí o remédio que serve para um já não vai servir para o outro. Então, é imprescindível que, se alguém fizer uma pergunta para vocês sobre medicação, me fala que remédio que você está tomando, fala assim, olha, isso daí é uma coisa pessoal. Então, você precisa pedir, passar pelo médico. E, gente, olha, tem psiquiatra na rede pública, nos serviços CAPS, nas UBSs, mais no serviço CAPS, né? Em pronto-socorro de psiquiatria, inclusive do SUS, tem serviço de psicologia no CAPS. Aqui na região do ABC, eu vejo que é assim, eu trabalhei em São Paulo, na região de São Paulo, no CAPS. Lá, a porta de entrada, para todos os CAPS, ela é aberta, mas lá tinha mais, assim, eu vejo hoje, assim, eu via mais flexibilidade em São Paulo do que eu vi aqui no ABC. Mas a gente precisa brigar por isso, viu, gente? Aproveita e fala com as pessoas responsáveis, porque, assim, a saúde mental, o que adianta a gente ficar brigando por escola se a gente não tem um espaço de saúde bom, de acolhida, de tratamento, que, se você precisar, tá lá para você, porque foi feito para você, e a gente paga esse serviço, né? Exatamente. Através dos impostos. Teve um comentário que foi feito agora há pouco, eu não lembro exatamente quem foi, mas que estava falando sobre relacionamento tóxico. Isso é uma coisa que a gente vê muito, a pessoa que está dentro de um relacionamento tóxico, que o psicológico dela, aqui ó, a Edilene Rosa dos Santos, que a pessoa está com o psicológico tão abalado que ela está sofrendo por anos e anos e ela passa a achar que o problema é ela. Exatamente, é isso mesmo. Porque, assim, um relacionamento tóxico, ele vai minando as forças do outro. Então, existe um controle. E mesmo porque, assim, todo mundo pensa em relacionamento tóxico, aquele relacionamento onde há agressão física ou verbal. E não só isso que é um relacionamento tóxico. Um relacionamento tóxico é quando você não é você, mas porque o outro, ele é tão bonzinho, ele é tão prestativo com você, você se obriga a fazer o que ele quer, a fazê-lo feliz. E aí tudo que acontece de errado, você pega a culpa para você. Isso é uma manobra do outro, mas também é inconsciente, porque esse outro também precisa de ajuda psicológica. E aí o que acontece? A pessoa que está ali sendo oprimida, ela tem essa sensação, olha, o culpado sou eu é que estou fazendo alguma coisa errada. E aí, por mais que essa pessoa tente fazer algo pelo outro, ela não consegue, porque ela não está conseguindo fazer nem para ela. E isso causa, sim, transtornos psicológicos, transtornos mentais. O primeiro deles é a ansiedade, porque aí a pessoa fica ansiosa, ela fica tentando 1.350 modos de fazer alguma coisa para que aquilo melhore, e depois, como não consegue, vem a culpa. Aí ela se sente extremamente culpada, a culpa, ela corrói a pessoa por dentro. E às vezes a pessoa não tem culpa, só que ela se vê como culpada. E aí, depois da culpa, vem a depressão. É bem assim nessa sequência aí. E aí veio a depressão, precisa tratar com medicamentos, inclusive, para que a pessoa... Porque aí já desestabilizou as funções psíquicas. E aí na psicoterapia a pessoa vai entender, olha, você não pode se responsabilizar pela felicidade do outro. É ele que tem que se responsabilizar. Você precisa se responsabilizar pela sua felicidade. Você precisa cuidar de você primeiro. É igual, outra coisa que eu falo para meus pacientes é assim, eu falo assim, olha, gente, quando a gente entra no avião, aquelas instruções da aeromoça, o que é que eles falam? Olha, se cair, em situação de emergência, vai cair aqui uma máscara de oxigênio, você primeiro coloca em você, para depois você colocar na criança. Por quê?
Porque senão, se você morrer, a criança vai morrer, porque ela não sabe o que fazer. Então eu falo assim, ó, nos relacionamentos também, se você não cuidar de você, como é que você vai poder cuidar do outro? Porque às vezes a pessoa cuida tanto do outro que esquece de cuidar dela própria. Então, aí, essa metáfora, vamos dizer assim, do avião é muito boa nesse sentido. Então, assim, cuide primeiro de você, olhe primeiro para você, não aceite relacionamentos tóxicos, não aceite aquilo que você não quer. E se permita. Não fique só se punindo, se culpando, achando que tudo que está acontecendo é por sua culpa. Não, não é por sua culpa. A gente não tem esse poder. Se o outro está se sentindo mal com a gente, é ele que tem que dar conta disso. Não é você que tem que fazer o outro feliz. Não faça isso. Não faça isso por você em primeiro lugar. Porque sem você também não haveria o outro reclamando. Então, cuida de você primeiro. Cuida de você primeiro. Perfeito. Vamos aproveitar essa pergunta? Ótimo. Pergunta da Raquel Macário. Obrigada, Raquel. Pode explicar um pouco sobre o transtorno de imagem? Quais são as principais características? O transtorno de imagem é assim, quando a pessoa ela não se vê como ela é. Então, por exemplo, na anorexia, por exemplo, o paciente ele olha no espelho e ele se vê gordo. Ele está pesando 35 quilos, mas ele está se vendo gordo. Porque ele tem um transtorno de imagem. Ele criou uma imagem na cabeça dele, mas ele tem que lembrar que isso é um transtorno. Existe uma imagem lá que não é a verdadeira e que a pessoa fica tentando alcançar aquilo. E isso para tudo, viu, gente? Tem gente, por exemplo, que na vigorexia, por exemplo, o paciente, ele é aquela questão do exercício. Ele faz tanto exercício, mas ele nunca acha que já está bom, que chegou no limite. Então, ele não consegue parar. Aí, não conseguir parar de fazer algo. O transtorno de imagem, ele vai olhar para ele e vai dizer, não, ainda não está bom aqui, entendeu? Quando já passou, já está muito mais do que aquilo. O transtorno de imagem é esse, é quando a pessoa não se vê como ela é. Ela está sempre buscando uma outra imagem. Ou então, sabe, olha, eu preciso arrumar. Todo mundo quer fazer, a maioria que eu ouço falar assim, eu quero dar uma arrumadinha aqui nas minhas ruguinhas, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas aí tem pessoas que elas, eu vejo isso às vezes em documentários, até na literatura mesmo falando, elas se modificam tanto que se você vê uma foto da pessoa de antes e de depois de tantos procedimentos que foram feitos, é totalmente outra pessoa, Você querer mudar a sua imagem, mudar a cor do seu cabelo, a cor do seu olho, em determinados momentos, não é isso que é o transtorno de imagem, não é isso. Porque aí depois você volta, por exemplo, eu posso querer pintar o meu cabelo de louro platinado, ficar um tempo assim e colocar uma lente de contato azul, ficar um tempo assim, sei lá, eu vou numa festa, eu saio, eu faço isso, aquilo, aí depois eu volto para o meu cabelo normal, para o meu olho normal. Isso não é um transtorno de imagem. O transtorno de imagem é quando eu não aceito a cor do meu cabelo, eu não aceito a cor do meu olho, eu não aceito nada meu. Nada que é meu eu aceito. Então eu fico tentando modificar isso. Ou eu acho que eu estou muito gorda e eu preciso emagrecer e não tenho limite para isso. A questão do transtorno de imagem tem a ver com essa questão do limite também. Tá? Legal. Bom, temos uma outra pergunta aqui, que é da Vada Maria, que ela gostaria de saber por que tem crise na depressão que vem mais forte, a ponto de você fazer coisas que não lembra que fez. Então, assim, olha, na depressão, quando a pessoa, ela tá na crise,
ela vai lembrar do que fez. Só que ela vai se arrepender, né? Ela tem esse arrependimento, mas ela lembra. Quando ela não lembra, estamos falando aí de um outro transtorno junto, né? Então, aí teria que trabalhar nesse caso, porque aí, assim, tem transtornos de personalidade e que o paciente também tem depressão, também tem ansiedade, e vão relatar isso. Tive uma crise, eu não lembro do que aconteceu. Porque simplesmente aquilo meio que fica escondido, não vem ao consciente do paciente. Mas quando ele está fazendo o tratamento, que são levantadas várias questões, o paciente começa a lembrar. Tá? Mas na depressão, agora, claro, né? O paciente está bem depressivo, aqueles que não tomam banho, que não saem do quarto, que não conseguem levantar da cama para comer e nem para ir ao banheiro. Isso é uma depressão severa. Ele não vai lembrar do que está acontecendo, porque para ele tanto faz quanto tanto fez. Ele está ali só esperando que alguma coisa aconteça para acabar aquilo. Isso leva até a uma pergunta, Elaine. Existem estágios da depressão? E se existem, quais são esses estágios? Então, é assim, né? A depressão, se não tratada, ela começa naqueles modos que eu falei. A pessoa, ela fica mais desanimada, os planos que ela tinha, ela já começa a ficar pensando, não tem mais muitos planos para futuro. Se ela ia fazer uma viagem, de repente, não vou mais. Ela não tem mais o brilho, a alegria. Para ela, as coisas estão tudo meio cinza. E isso, se não tratado, vai piorando, e aí a pessoa vai se isolando. Então, ela tem uma reunião social para sair, ela não vai. Aí ela fala, não estava afim, não estava bem, não deu para eu ir. De repente, ela para de usar as redes sociais, aí ela já nem responde mais às pessoas, fica mais dentro do quarto. Aí, se está na frente do computador, de repente, ela já também passa mais um dia, já não está mais. O apetite dela já diminui. Aí começam as questões do autocuidado, né? Aí não quer comer, não toma banho, dorme muitas horas, mais do que devia. Aí, nesse caso, já é um caso grave e que a conduta, na maioria das vezes, primeira coisa é levar para uma avaliação psiquiátrica, uma avaliação médica. Mas quando está nesse estágio, eu já vi isso, porque eu já trabalhei em hospital psiquiátrico, né, na internação, então o paciente ele vai para a internação, porque ele está desnutrido, desidratado, ele está com várias outras situações que podem colocar a vida dele em risco. Então, ele precisa disso para poder melhorar e sair de lá e fazer o tratamento ambulatorial. Então, a depressão, ela tem esses estágios. Mas não existe assim, olha, 2 meses para isso, tantos meses. Não. Isso depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que evoluem muito rápido, para um caso mais grave, e tem pessoas que vão mais devagar, mas não significa que sofrem menos, porque estão sofrendo também. Uhum. Temos aqui pergunta da Nayara Santi. Ela está perguntando se a bulimia ou anorexia é uma consequência do transtorno de imagem. Também. Ela também pode ser, mas ela pode aparecer separadamente. Mas pode acontecer sim, Nayara. Pode acontecer junto, porque assim, a anorexia, né, que eu estava dando aquele exemplo. Então, se a pessoa acha que ela está gorda, ela está com um transtorno de imagem aqui, e aí ela começa a ficar com fome, a fazer vários tipos de regimes, mas tudo, eu quero que vocês entendam bem, que é assim, é o exagero que a gente considera, o que é fora do normal. Então, por exemplo, se hoje uma menina quiser fazer um regime, ela está com um transtorno de imagem? Não necessariamente. Não está.
Agora, se exageradamente, então, por exemplo, ela tem uma altura de 1,60, 1,70 e ela está com 45 quilos e está achando que está gorda, temos aí uma questão para se trabalhar. E uma das questões, né, de quando tem... Aí a gente já chama, não é do transtorno de imagem, mas do transtorno alimentar. A bulimia e a anorexia. Elas estão mais dentro do transtorno alimentar. Tá? Perfeito. Tem pergunta, Vicky? Tenho eu. Então Uma vai lá. pergunta completamente pessoal. Pode acontecer o contrário também? E isso tem nome? Eu Contrário me vejo como? mais magra do que o que eu sou? Por exemplo, eu vou experimentar uma roupa e falo, essa roupa serve. Não. Isso pode acontecer? Ó, pode, mas isso daí, assim, para ser caracterizado, né, um transtorno de imagem, tem que ser mais, um negócio mais exagerado. Então, por exemplo, se eu uso 38 e eu quero, não, deixa eu ver, se eu uso 46 e aí eu falo assim, não, eu acho que esse vai ficar apertado e aí não, é tipo assim? Eu acho que eu tô Não, mais magra, mais gorda. eu vou exagerar como seria. Não, eu me vejo. Eu tô falando pessoal mesmo. Eu me vejo, provavelmente, eu imagino que eu me vejo mais magra do que eu sou. Na hora que eu me vejo numa foto, eu falo, gente, eu não me vejo assim. Eu tô Então. exagerando um pouco a minha situação. Mas Entendi. eu conheço gente que é mais ainda, que, por exemplo, é capaz de comprar uma calça 40, quando você olhando para ela, sabe que uma 48 talvez não entre. Eu conheço uma pessoa assim. Isso sim, porque aí tá vendo, olha a discrepância do 40 para o 48, isso sim, entendeu? Entendi. Porque Porque a gente sempre fala do contrário, né? A pessoa se acha gorda e é magra. Mas tem isso sim. Ou é porque ela mesma não quer entrar em contato com ela, né? E não é um transtorno, é uma coisa assim de negar, né? De tipo, eu não quero falar sobre isso, então eu prefiro fingir que isso não existe. Entendi. Tá. Aí já é mais uma neurose que nós falamos. Que aí também tem que fazer psicoterapia. Não é um transtorno, não é incapacitante, né? Mas é uma neurose, é uma coisa que fica ali na cabeça que, olha, você está vendo errado, por favor. Entendi. Entendido. Olha, Vamos para mais uma legal. pergunta. Pode fazer, Vicky. A gente não falou disso ainda. Como identificar um transtorno de distúrbio, como é que é? Distúrbio de atenção e hiperatividade? TDAH. Vejo muitas pessoas se autodiagnosticando quando muitas vezes pode não ser isso. Obrigada, Isabela Matos. É verdade, isso é verdade mesmo. É assim, tem gente que fala assim, olha, essa pessoa tem déficit de atenção ou tem o déficit de hiperatividade. Para a gente saber disso, nós precisamos fazer uma avaliação clínica, que é a avaliação psicológica, no caso, e esta avaliação, ela compreende a aplicação de uma testagem psicológica. Porque, assim, tem dias que você está muito, assim, atarefada, que você pode esquecer alguma coisa, pode não perceber algo, e você não é um transtorno de atenção. Ou você sai esbarrando em tudo, fala sem parar e tal, você pode estar ansiosa e não ser um hiperativo. Outra coisa que é também, assim, que as pessoas me perguntam muito, falam assim, então quem tem déficit de atenção é aquela pessoa mais lerda, né, que não está nem aí com nada. Não é que o cérebro funciona mais devagar, pelo contrário, ele funciona tão rápido que a pessoa perde aquele foco ali, ela perde o foco da atenção. Então, por exemplo, eu vejo relatos assim, o professor escreveu na lousa e eu estava olhando para a lousa, de repente eu olhei, eu continuei olhando, pisquei o olho e ele tinha apagado, né? Ou o relato do professor assim, olha, essa pessoa não tem problema nenhum de comportamento, mas ela fica assim, parece que está no mundo da lua, então olha para o outro lado, assim, não dá problema de comportamento na sala, mas tem isso. E aí, assim, é porque o cérebro está mais lento? Não, pelo contrário, está passando zilhões de coisas ao mesmo tempo, o cérebro está funcionando tão rápido que ele não consegue parar a atenção ali.
né? Porque a nossa função psíquica, a atenção, a gente precisa focar, né, ela, trazer ela, é um recurso nosso. E quem tem esse déficit, a atenção é dividida, ele presta atenção ele está prestando atenção aqui nessa palestra, de repente passou um mosquito aqui, ele já perdeu o que eu falei, que ele estava já prestando atenção ali. E o hiperativo motor, né, que tem vários tipos, tem vários transtornos, a gente vê muito isso na infância, e o déficit de atenção também, mas lembrando que um hiperativo motor, aquele que fala pra caramba, que sem querer ele é impulsivo, ele esbarra nas coisas e derruba toda hora, todo mundo fala, essa pessoa tinha que ser essa pessoa. Aí o que acontece? Ele vai virar um adulto assim também, viu, gente? Então, não tem essa de que é um transtorno da infância. Isso também vai para o adulto, e o adulto sofre muito com isso. Sofre mesmo. Porque quem tem déficit de atenção, então as pessoas vão falar, tá no mundo de Bob, ou então, nossa, você não presta atenção em nada. E aí a pessoa, aí temos uma questão. Porque isso é um funcionamento cerebral, né? É o funcionamento cerebral. Só que ela pode desenvolver o quê? Depressão. Por quê? De tanto ouvir críticas, comentários inadequados, entendeu? Ou aquela pessoa que é um adulto agora, né? Que foi um hiperativo, e aí ela é um hiperativo adulto. Então, tem muita questão do impulso, né? Não consegue controlar muito o impulso. Então, fala uma coisa e de repente, não devia ter falado isso. Mas ele já falou, já era. E aí, o que acontece? Aí, as outras pessoas também vão fazer comentários. E aí, isso também vai afetar essa pessoa. Então, o hiperativo, tanto quem tem o transtorno de atenção, quanto tem o transtorno de hiperatividade motora, ele vai ter vários problemas no trabalho, ele vai ter problemas na casa dele, ele não consegue se organizar, ser uma pessoa organizada, não consegue ter organização. E não é porque ele não quer, ele até tenta. Então, na psicoterapia, nós trabalhamos na terapia cognitivo-comportamental, o TCC, né? Nós trabalhamos algumas atividades que essa pessoa vai pôr em prática na casa dela. E aí, sim, ela vai conseguir ficar melhor com ela mesma e com o meio ali. Tem uma coisa importante também na questão dos TDAHs, adultos ou adolescentes. Por conta desse funcionamento cerebral, que eles não sabem o que é, ou que ouvem muita bronca, muita crítica, eles acabam buscando álcool. O álcool. Então, eu tenho casos, e tem adultos que, assim, buscam álcool como refúgio, como, tipo assim, já entra numa situação de conversa achando assim, nossa, né, eu não vou conseguir conversar, né? Então, e aí começam a beber. E aí você já tem um outro problema, que é a dependência química. Entendeu? Que só atrapalha, né? Que só vem uma, vai agravando. Atrapalha, leva ao suicídio também. Porque um dos fatores de risco para o suicídio é também a dependência química, seja de álcool ou drogas. Bom, gente, eu vou ser o chato do rolê, porque chegamos na hora, né, infelizmente, de encerrarmos a entrevista. A gente já estourou em 8 minutos o tempo. E daqui a pouco o software vai derrubar a gente, então é melhor a gente correr. De qualquer forma, eu quero agradecer demais a presença da Elaine, né? Foi um bate-papo muito legal, muito esclarecedor, né? As participações, todo mundo que veio, quem nos conheceu hoje, muito prazer, espero que tenha gostado e que possa continuar, né, acompanhando o nosso trabalho. O nosso intuito é sempre esse, gerar pautas interessantes que possam agregar para a vida, né? E eu quero, né, Elaine, que você faça aí as suas considerações finais, por favor. Bom, gente, muito obrigado pelo convite. Eu espero ter ajudado, elucidado aí algumas dúvidas, clareado, né? Assim, e vamos pensar que o setembro
é um mês do ano, mas a gente precisa pensar em saúde mental, no sofrimento psíquico todos os dias do ano, não só em setembro. Ainda bem que tem um setembro que a gente pode falar mais e lembrar mais. Mas lembre sempre assim, ó, será que se você viu aquela pessoa que ela tá assim, diferentinha, pergunta, tá tudo bem com você? Se você não quiser conversar, eu posso te ajudar a buscar uma ajuda. Procura o serviço de saúde mental. Quem não quer falar com ninguém, gente, liga no CVV 188. A ligação é gratuita, vai ajudar muito quem está com problema e não quer falar. Lembrando sempre que o tratamento psicológico, nós trabalhamos com sigilo profissional. Então, jamais o que você disser vai ser dito para outras pessoas. Pode ficar tranquilo. E lembre-se que quem faz psicoterapia é aquela pessoa que está mais evoluída, sabe? Que está mais à frente do tempo dela, que se preocupa não só com ela, mas que se preocupa com todo mundo que está em volta dela. Tá certo? Isso vale para todo mundo, viu, gente? Muito obrigado, gostei muito de participar. Legal, não teremos só essa vez, hein? Teremos outras. Ah, sim, pode deixar, eu voltarei. Ótimo. Vicky, suas considerações. Muita gratidão, obrigada mesmo. Viu? Passou assim, aposto, não foi? Foi. 10 minutos, não, 1h10 já passou. Muito obrigada, foi excelente, muito obrigada. Assim, saí com um aprendizado incrível, muito obrigada mesmo. Obrigada pela participação, galera. Hoje foi assim, ó, teve um monte de gente que eu consegui lendo assim, mas não deu para falar sobre. É ótimo, assim, quando vem tanto que a gente... mas todo mundo que está olhando aqui leu. Tá? Então, do jeito que a gente lê aqui, todo mundo aqui leu também. Muito obrigada pela participação. Excelente semana para todo mundo. Muito obrigada para vocês também, viu, gente? Tchau. Bom, vamos lá, Bel, você. Eu agradeço muito a participação de todo mundo, a participação da Elaine também foi muito incrível essa participação. E se tem algo útil que eu acho que eu posso dizer para todo mundo não tem problema nenhum você dizer que precisa de ajuda. Busque ajuda. É isso. Maravilha. Excelente definição, Abel. Excelente conselho, excelente linha de trabalho para que a gente possa, né, cada vez mais aniquilar a questão da falta de tratamento, da repulsa pela busca da ajuda, ou até de não ter forças para buscar essa ajuda. Né? A informação é capaz disso. A informação, ela esclarece, ela transforma e, principalmente, ela dá impulso. E é isso que a gente quis fazer no programa de hoje. Obrigado pelas conexões, pelas curtidas, por toda a participação que nós tivemos hoje, bastante gente aqui, fica até difícil mencionar nome a nome, mas eu quero agradecer de maneira geral a todos. Vocês se gostaram, continuem curtindo e seguindo a nossa página, a gente volta na próxima terça-feira, às 21h, com uma pauta interessante, com um convidado ou não, e a gente está sempre tratando de assuntos legais aqui, e com certeza você vai gostar, vai contar para outros, e vai espalhando essa mensagem, porque é assim que funciona. Tá certo? Tenham todos uma excelente semana, muito obrigado mais uma vez e até terça que vem, às 21h, aqui no facebook.com/programa Papo Show e em breve em outras plataformas que a gente vai avisar aqui. Vai ter podcast, vai ter YouTube, enfim, estamos nos organizando. A gente conta mais depois. Tchau, tchau.